Estamos aqui de novo para o nosso segundo Papo Cabeça da Vez e o tema de agora vai ser hérnias de disco. Doutor, preciso ser operado? Eu quero só deixar claro que a ideia aqui não é que eu substitua o seu médico, mas sim deixar claro e mostrar que talvez exista alguma possibilidade de você não ser operado ou que você precise ser operado e ficar esperto quanto a isso. Mas para a gente começar a tocar nesse assunto, a gente precisa um pouquinho entender a anatomia da coluna vertebral. Nós vamos nos focar na coluna lombar. Eu vou deixar aqui algumas imagens para que vocês possam entender junto comigo enquanto eu explico. Então, a coluna vertebral ela é baseada em quê? Em corpos vertebrais, né? No canal medular, aonde vai passar a medula e as suas terminações nervosas, as raízes nervosas e também os discos intervertebrais, que vão ser aqui o nosso foco, o nosso tema. E qual é a função dos discos intervertebrais? É de fornecer rigidez e ao mesmo tempo estabilidade para os movimentos de coluna, assim como amortecer os impactos que a coluna sofre durante os atos de movimento ou de algumas atividades físicas. Quando a gente para em si para analisar esse disco intervertebral, ele é composto de duas partes: o ânulo fibroso, que é a parte externa, e o núcleo pulposo, que é a parte interna. Nesses casos, quais são os sintomas que um paciente que sofre de uma hernia de disco pode apresentar? O primeiro deles, ou mais comum, é um caso de dor lombar ou lombalgia, como a gente diz, que é aquela dor lombar que incomoda, né, que você fica com a mão aqui sentindo, que quando você senta por muito tempo incomoda, ou uma lombocialtalgia, que é aquela dor lombar que vai irradiar para algumas das pernas. Isso é um sinal importante que a gente precisa ficar atento. Tem uma coisa que a gente chama na neurocirurgia de red flags, que são aqueles sinais de alerta que a gente precisa ter no caso dessas dores. Por exemplo, você tem uma dor lombar, você tem uma hernia de disco e de repente você apresenta um quadro grave de paresia. O que seria uma paresia? Que você perde a capacidade motora desse membro, que você perde a força daquele membro. Por exemplo, você tem dor nas costas e sua perna fica fraca de uma vez. Este é um sinal de alerta. Nós temos também o que a gente chama de síndrome da cauda equina, que é um paciente que apresenta uma dor lombar, com irradiação ou não, mas de repente ele vai apresentar uma disfunção na sua capacidade de urinar ou de defecar. Isso também é um sinal de alerta e gravidade. Ou nós temos também o que a gente chama de sinal da raiz morta, né? Ou que na Alemanha, Wurzeltod, né? Que você sente muita dor, você tem uma dor lombar que irradia para uma perna, para um membro inferior, e de repente, de uma forma espontânea, você para de sentir dor. E em vez disso, começa a ficar dormente, você não tem mais sensibilidade. E é justamente aí que mora o perigo, porque muitos pacientes atribuem essa mudança de quadro clínico a uma melhora. E não é, é justamente o oposto, é um sinal de alerta, de gravidade que a gente precisa ficar esperto. Enquanto as hernias de disco, nós temos três tipos: as protusas, extrusas e sequestradas. As protusas são aquelas nas quais o interior, o núcleo pulposo, ele está preservado ainda e só ocorre um abaulamento dessa hérnia. Já no caso das hernias de disco extrusas, o ânulo fibroso ele já está comprometido, então você vai ter um extravasamento do núcleo pulposo, só que ele não vai perder a continuidade com o seu material. E já nas hernias de disco sequestradas, você vai ter um extravasamento desse material do núcleo pulposo através do ânulo fibroso, que vai, no caso, perder a continuidade com o seu interior, com o núcleo, e vai ficar solto no canal medular, como se fosse um pedaço de hérnia que está por lá, solto, passeando. Mas, e aí, doutor, eu preciso ser realmente operado? Esse é o ponto que a gente precisa começar a entender e destrinchar. Se você tem um paciente que só tem dor nas costas, ou que ele só tem somente essa lombocialtalgia, essa dor que vai radiar para as pernas, mas não tem nenhum sinal de déficit neurológico, como eu falei, como uma fraqueza nas pernas, como a perda da função de urinar ou de defecar, a gente pode com certeza tentar primeiramente um tratamento conservativo, que vai consistir de medicamentos, de fisioterapia, de hidroginástica. E geralmente a gente vai acompanhar esse paciente por um período de 6 semanas e esperar ver se ele tem uma melhora ou não. Se dentro de 6 semanas o paciente não apresentar uma melhora do quadro clínico e mesmo assim não tiver ainda nenhum sinal de déficit neurológico, a gente pode tentar mais uma vez uma segunda terapia, que no caso seria, como aqui na Alemanha a gente tem feito muito, injeções periradiculares, no qual você vai usar uma tomografia para se conduzir, para se guiar, você vai entrar com uma agulha bem próxima à raiz nervosa e vai injetar uma dose de corticoide
com anestésico. Geralmente os pacientes precisam no mínimo de 2 sessões para começarem a apresentar uma melhora do quadro clínico. Então a gente precisa ter um pouco de paciência. Depois disso tudo, desses tratamentos com fisioterapia, hidroginástica, RPG, essas injeções periradiculares, o paciente mesmo assim apresenta muita dor, um desconforto, não consegue manter as suas atividades diárias como normalmente, como antigamente, a gente precisa conversar sobre a cirurgia. Vai ser uma indicação. Ou se o paciente então de repente apresentar um déficit neurológico, como de repente a sua perna não tem mais força, então a gente precisa realmente pensar na cirurgia. E nesse caso, tempo é ouro. Quanto mais tempo a gente demora para chegar a um consenso da cirurgia, esse déficit pode ser irreversível. Só que aí você chega pra mim e diz: doutor, eu morro de medo de cirurgia. Não existe algum outro procedimento menos invasivo? Sim, existe. A gente teria tanto a via endoscópica, no qual a gente usaria o endoscópio, ou teríamos então a chamada dissectomia percutânea automatizada, no qual a gente teria uma agulha oca, usaríamos o fluoroscópio, que seria meio que um raio-x em ambiente cirúrgico como nosso guia, usaríamos essa agulha para chegar até o disco intervertebral e lá a gente vai começar a aspirar, a sugar todo esse material. Então, mais ou menos a ideia é essa. Esse foi o nosso segundo Papo Cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, vamos começar com esse costume. Deixe um seu joinha aqui para que esse vídeo possa ser divulgado, compartilhado. E é isso aí. Tschüss!